Vai me dizer que você nunca falou numa entrevista de emprego que seu pior defeito era ser perfeccionista e achou que estava abafando. Ou, no mínimo, você conhece alguém que já fez isso. Mas isso não é uma boa coisa, não. Já adianto que ser perfeccionista é estar sob a influência de um sabotador. E logo mais eu vou te contar por que e como isso acontece. E ainda nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica para diminuir a influência não só desse sabotador, que na minha opinião é um dos piores, como de todos eles. E essa técnica faz parte do método Ponto de Equilíbrio Dinâmico, que vai te ensinar a eliminar os 10 piratas sabotadores que te impedem de ser produtivo e realizado nas coisas que você faz na sua vida. Certeza que das 3, uma. Você já comprou agendas e as abandonou, já tentou se organizar e também abandonou, ou já estabeleceu metas de ano novo e não conseguiu cumprir. E isso acontece por 3 motivos. Primeiro, porque você ainda não conhece as técnicas de planejamento e de organização ou ainda não encontrou aquela forma que funcione para você. Segundo, porque você não está dando atenção à tríade da realização. Ou terceiro, porque você não está dando atenção à base, o fundamento, aquilo que realmente vai te dar o poder de conquistar os seus sonhos, que é a sua mente. Ela é o leme da sua vida. Somente se você estiver presente e no comando dela, é que você vai conseguir guiar a sua vida como e para onde você quiser. Pare agora e pense como você tem navegado pela sua vida. Por um acaso é no comando do leme do seu veleiro dos sonhos? Conseguindo se planejar, atingir suas metas, com relacionamentos conectados, cuidando da sua saúde, em constante evolução e com um sentimento profundo de realização? Não? Então talvez você esteja navegando ela a bordo de uma canoa furada? Que além de não ir para frente faz água e afunda, sem metas, com alto grau de autossabotagem, sem disciplina, trabalhando esperando o final de semana, com relacionamentos problemáticos e exaustivos, com a sua saúde sendo deixada de lado, com descontrole emocional e com um sentimento de fracasso constante, aquele sentimento de que você faz, não sai do lugar ou até vai para trás. Ou será que você tem navegado pela sua vida a bordo de uma jangada, completamente estagnado, deixando as marés te levarem, sem conseguir atingir as metas que você estabelece, se sabotando, sem ver sentido naquilo que você faz, com relacionamentos no automático, com a sua saúde sendo negligenciada e com um sentimento de apatia e de estagnação? Com qual das 3 você tem navegado a sua vida? Então, se você quer construir o seu veleiro dos sonhos e assumir o comando do leme dele, esse programa é para você. O método Ponto de Equilíbrio Dinâmico foi desenvolvido para quem quer ser mais produtivo e realizado. E de quebra, você vai conseguir se organizar e manter rotinas que realmente funcionam. Vai conseguir equilibrar as principais e mais importantes áreas da vida sem sentir culpa. Vai conseguir focar no seu negócio, no seu trabalho, sem acabar negligenciando a sua família, os seus relacionamentos, a sua saúde. Ele também é para você que quer parar de sabotar os seus próprios resultados. E para você que quer finalmente se organizar e eliminar a palavra procrastinação do dicionário e da sua vida. Ele não é para quem acredita em dicas e fórmulas mágicas. Eu sempre digo que não há solução simples para problemas complexos. O método, ele simplificará o conhecimento e te mostrará o caminho de que é possível sim, e o passo a passo para ser aplicado no seu dia a dia, mas caberá a você entrar em ação. O método foi possibilitado por inúmeras pesquisas na área da psicologia positiva, especialmente aquelas desenvolvidas por Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, Sean Arthur e Cesar Charmini, psicólogos que não se contentaram em apenas estudar os transtornos da mente, os problemas da mente. Eles se dedicaram também a estudar o outro lado do espectro. Por que algumas pessoas são mais felizes que outras? Por que algumas pessoas são mais produtivas que outras? Por que algumas pessoas são mais resilientes que outras? O que o cérebro dessas pessoas faz de diferente? E o principal, nós podemos replicar, aprender essas funções e comportamentos para também sermos mais felizes, mais produtivos e mais resilientes? E o resultado dessas pesquisas mostrou que sim, que podemos. Com o conhecimento e as ferramentas certas, nós podemos sim construir a nossa felicidade, a nossa produtividade e a nossa resiliência. E é esse conhecimento que foi simplificado e facilitado para você aplicar no seu dia a dia.
Veja como esse processo foi para a Fernanda. Não foi uma surpresa para mim quando eu fiz o teste e os níveis de autossabotagem estavam bem altos, porque eu conseguia perceber isso no meu dia a dia. Principalmente a questão da fuga ali, da procrastinação, do perfeccionismo muito aflorado sempre, e isso estava me impedindo de ir para a ação e fazer aquilo, por mais que no fundo eu acreditasse que eu era capaz, né? Sempre tinha aquele quê do ai, o que que as pessoas vão pensar? Será que tá bom o suficiente? E aí aquilo ia me gerando uma ansiedade enorme. Era um ciclo vicioso. Eu não fazia porque não achava que estava bom ou porque ia fazer alguma coisa que naquele momento eu considerava mais importante. E aí acabava deixando que realmente importava de lado. E aí, ao não fazer aquilo que realmente era importante, eu ficava ainda mais ansiosa, e aí é realmente aquela crise existencial. Hoje eu me sinto muito mais realizada. Estou conseguindo ir para a academia todos os dias, que era uma coisa que eu nem sonhava um tempo atrás. Estou conseguindo me alimentar muito melhor, consigo programar as minhas refeições, então eu tenho preparo ali no final de semana e aí já tenho as refeições para a semana toda, então consigo me alimentar melhor. Estou conseguindo ir atrás de clientes do meu ofício, né, como social media, então aquele medo de não conseguir, isso foi ficando de lado e cada dia é um pouco mais fácil, sabe? Mas é o que eu sempre digo, autoconhecimento é a chave para ter uma vida mais leve. Tem sido muito gratificante, assim, ver que eu consigo equilibrar vários pratinhos sem perder a minha qualidade de vida, que era uma coisa que meses atrás eu nem sonhava que eu ia conseguir fazer tudo isso, e é só uma pontinha do que eu ainda vou realizar, então foi super importante passar por esse processo. Veja como foi para a Ana também. Estava dentro de um ciclo de procrastinação. Eu queria fazer muitas coisas, mas eu não estava conseguindo partir para ação, não conseguia executá-las. E devido ao momento que eu estava vivendo, eu não tinha muita rotina estabelecida, então eu estava com uma rotina bagunçada, procrastinando e colocando prioridades que não era tão importante naquele momento. Eu estava bem bagunçada. Eu fui colocando, organizando as tarefas aos poucos, assim, e fui organizando a minha vida. Literalmente, eu organizei a minha vida. Também foi bem importante para mim identificar qual eram os meus sabotadores. Eu tinha alguns sabotadores, eu lembro que um deles era o hipervigilante e um quieto que estava muito alto. E identificar eles foi de extrema importância para que eu pudesse corrigir isso e também perceber o quanto eu estava sendo cruel comigo mesma. E através disso, a Paola me ajudou a criar estratégias para que eu conseguisse superar esses sabotadores. Me ajudou a criar planejamento a longo prazo também, que isso eu não tinha muito, a curto prazo, estabelecer essas metas de uma forma saudável, leve, e que eu consiga fazer. Então, de um ciclo bagunçado que eu passei, um ciclo de procrastinação, um ciclo de autoestima baixa, porque eu não estava conseguindo produzir, então minha autoestima estava baixa, eu comecei a entrar num ciclo de vida, assim, um ciclo saudável, um ciclo que eu consegui fazer pouquinhas coisas a cada dia, deixar de lado coisas que não eram tão importantes no momento que eu estava fazendo e colocar somente as prioridades, e assim eu fui organizando. Hoje eu me encontro muito feliz, eu tenho uma rotina maravilhosa, eu tenho uma rotina desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Tudo que eu aprendi com a Paola, ela vai ajudar em várias áreas da vida. Pode ajudar tanto no profissional quanto no emocional. Em alguns momentos, assim, eu me pego de novo com alguns sabotadores, mas agora eu já tenho as estratégias para estar burlando ele, né? Tipo, não é bem assim, amigo. Quem manda aqui sou eu. Veja o que a Rayane fala também. Na época eu tinha muita necessidade de me organizar tanto profissionalmente como pessoalmente, né, familiar.
e me ajudou bastante a esclarecer desde de questões de personalidade, de como lidar com os problemas, né, com os desafios. E para mim foi muito bom, principalmente na questão do entender, né, a autossabotagem e o que isso impacta desde a mínima coisa simples ali até no quesito profissional. Então, é algo que eu aplico todo dia na minha rotina, assim, na minha vida diária. Impactou bastante, e até na questão do como eu me posiciono profissionalmente hoje. E para mim isso foi assim, divisor de águas, realmente. Me trouxe meios que facilitaram, né? Desde a agenda diária, da organização mensal, semanal e do foco de curto e longo prazo. Às vezes a gente passa meses, anos ali vivendo numa rotina que tu não sai do lugar. E que tu é infeliz, que tu é sobrecarregado. Então, assim, ter essa consciência para mim foi bem importante. E como eu fui capaz de desenvolver esse método? Pois bem, eu me chamo Paola Lombardi e eu venho de uma família de professores e servidores públicos. Gostar de aprender e de estudar foi uma habilidade que eu desenvolvi desde cedo. E como filha de peixe peixinho assim que eu me formei na faculdade de Direito, eu passei um concurso público para trabalhar no fórum. E um ano depois eu fui convidada a gerenciar a equipe do setor que eu trabalhava. Mas sabe quando dizem que um bom executor não faz um bom gerente? É a pura verdade. Eu me dei conta de que eu era uma ótima executora, mas que eu não tinha ideia de como gerenciar. Eu acumulava muito, delegava pouco, não sabia acompanhar o resultado daquilo que eu delegava, porque eu delegava, né? Eu não sabia dar feedback, eu não sabia estabelecer metas. E no setor público ainda a gente tem que ter a criatividade, porque nós gerenciamos pessoas que nós não escolhemos e que não podemos demitir. Então eu tratei de correr atrás do tempo perdido e aprender técnicas de liderança, de gestão de pessoas, de gestão de processos, de planejamento, de organização. No fim, eu aprendi a liderar e gerir uma equipe. Até aí tudo muito bem, tudo muito bom, só que nessa época eu deixei de lado um conhecimento muito importante. O meu desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da minha mente, o meu autoconhecimento. Porque eu ainda sabotava os meus resultados. Eu acumulava muita coisa, eu estava sempre ocupada, o que realmente não significa ser produtiva, e eu estava sem equilíbrio nenhum nas áreas da minha vida. E tudo isso, em conjunto com um ambiente altamente estressante, fez eu acabar sacrificando a minha saúde. Eu desenvolvi uma doença autoimune, eu tive uma crise de coluna em que eu não conseguia me movimentar, só assim, travadona. Eu tive crises gástricas por um ano inteiro em que eu quase não conseguia me alimentar direito. E foi nesse momento que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Do jeito que estava, não dava para continuar. E se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim. Eu senti na pele, ou melhor, no corpo inteiro, a necessidade dessa mudança e de aprender a equilibrar. Então eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal e a psicologia positiva apareceu no meu caminho. Eu passei por uma revolução completa. Quem me conheceu antes já não me conhece mais. E nesse caminho eu descobri os meus valores e inclusive uma nova carreira. Eu encontrei no desenvolvimento pessoal uma forma de impactar vidas e de ajudar pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu. Então eu me especializei em inteligência comportamental. E eu passei a atuar ajudando pessoas a trazer organização para o caos, ajudando elas a organizarem suas rotinas e as suas vidas passinho por passinho. E nesses atendimentos eu percebi 3 constantes. 1. A autossabotagem estava minando os resultados de pessoas com potencial enorme. A própria mente delas estava limitando os seus resultados. 2. Muitos problemas eram causados pelas pessoas não darem atenção à tríade da realização e gastarem o seu tempo, que é o ativo mais precioso que nós temos, de forma completamente aleatória. E o 3, as pessoas não tinham a visão de longo alcance, elas não tinham um planejamento estratégico, elas não tinham um planejamento sequer e nenhuma forma de organização. E com base nessa necessidade dessas constantes, eu formatei o meu conhecimento tanto empírico quanto teórico num programa que, muito além de organização e planejamento, ensina a acabar com a autossabotagem. Um programa que, muito além de ensinar a dominar a mente, ensina como planejar o futuro e a se priorizar. E por que funciona? Porque muitos métodos de organização por aí vão te ensinar somente isso, técnicas de planejamento e organização, mas sem trabalhar a sua mente. E muitos cursos de autoconhecimento que vão trabalhar a sua mente não vão te dar uma forma de se organizar e se planejar que realmente funcione para você.
E pouquíssimos cursos e métodos por aí vão te ensinar a importância de dar atenção à tríade da realização e a como encaixar ela e unir em um método de organização que você consiga usar. Então quer dizer que lista de tarefa, planners, agendas não funcionam? Não, eles funcionam. Esses métodos são excelentes e funcionam se você se adaptar a eles. Mas não basta você saber. O que vai mudar o seu jogo, o que vai mudar a sua vida, é a forma e o propósito para o qual você os utiliza. Por exemplo, se você tiver um planner, mas não tiver um objetivo de vida bem definido, as ações que você vai inserir neles vão te levar a lugar algum. Se você fizer a lista de tarefas, mas ainda estiver se sabotando, as tarefas que você listará, elas te trarão apenas ocupação, não te trarão resultados, e poderão servir para te fazer procrastinar ainda mais aquilo que você realmente deseja. O ponto de equilíbrio dinâmico fará você assumir o comando do leme do seu veleiro dos sonhos, abandonando a jangada e a canoa furada para trás, entrando em ação com todas as ferramentas necessárias para que você desenvolva os seus objetivos sem se sabotar e com muito mais produtividade e realização. E como ele pode fazer isso? Como eu já falei hoje, tudo começa na sua mente. Ela pode ser a sua maior aliada ou a sua maior adversária na conquista de um objetivo, porque é ela que pode sabotar os seus resultados. E por que isso acontece? Existem muitos motivos e muitas origens, mas as crenças alimentadoras dos sabotadores, elas surgem para nos fazer sobreviver física e emocionalmente quando somos crianças e adolescentes. Só que quando chega a nossa vida adulta, elas acabam afetando. Ninguém em sã consciência escolhe sabotar seus resultados. E é por isso que nós fazemos isso tudo no automático, porque essas crenças estão armazenadas no nosso subconsciente. Esses comportamentos que antes eram importantes para a nossa sobrevivência física e emocional, agora podem afetar a nossa vida adulta. E a mente é o objeto de inúmeros estudos na atualidade. A psicologia positiva e a neurociência são dois dos campos que mais crescem, o que possibilitou um conhecimento dos seus mecanismos nunca antes tido. O fato é que, para você assumir o comando do leme do seu veleiro dos sonhos e começar a navegar a sua vida com um equilíbrio dinâmico, você precisa alinhar a sua mente. E já de cara no primeiro módulo, nós vamos aprender a mentalidade que nos faz sermos capazes de transformar os nossos sonhos em metas alcançáveis e como eliminar os 10 piratas sabotadores responsáveis pela autossabotagem. Isso mesmo, existem 10 deles e eles agem em conjunto e se alternando para sabotar os seus mais variados projetos das mais variadas formas. Lembra que no começo do vídeo eu te falei que eu ia te explicar porque ser perfeccionista não era uma coisa boa? Pois então, o perfeccionista vem da vozinha de um pirata sabotador que eu apelidei de David Jones. Ele faz você querer tudo tão perfeito desde o início e colocar uma régua tão alta, mas tão alta, de perfeição para os seus projetos que eles são praticamente inalcançáveis. E aí nada nunca está bom o suficiente. Isso causa ansiedade e nervosismo não só em você, mas em todos que estão à sua volta. A necessidade de sempre tomar medidas extras para a perfeição acaba drenando a sua energia e traz uma constante de frustração para ela, porque as coisas nunca estarão perfeitas o suficiente. E muitas vezes você procrastina ou nem vai para ação justamente porque não está perfeito do jeito que você quer. Já aconteceu com você? E o David Jones se associa com outros 9 piratas sabotadores que eu vou apresentar resumidamente aqui para que você já possa aplicar a técnica que eu vou ensinar em seguida. O primeiro deles é o pirata mestre. Esse é um sabotador que todos nós temos. Ele faz com que nós sejamos extremamente críticos com nós mesmos, com as situações e com os outros. Nos torna pouco tolerantes aos erros. Depois temos o mestre Gibbs, que faz você estar sempre alerta a todos os perigos e a tudo que pode dar errado. Já o Capitão Nemo faz você ser extremamente focado no racional, não tolerar os sentimentos dos outros, achar que tudo é mimimi, e acaba fazendo você ser sempre visto como frio, distante, intelectualmente arrogante. O Barba Negra, ele faz você querer controlar tudo, todos e todas as situações. Então faz você ser uma pessoa extremamente acumuladora e centralizadora. E mandou. Já o Jack Sparrow faz você viver sempre atrás da próxima nova emoção. Ou seja, você está sempre iniciando novos projetos, mas normalmente não termina eles. Também temos o Peter Pan, que faz você fugir de tarefas desagradáveis e evitar o conflito a todo custo, até que vire uma bomba e exploda. Também temos a Sininho, que faz com que você não saiba dizer não para não desagradar os outros e acaba com você sobrecarregado acumulando coisas de outras pessoas.
Também temos o Kraken, que faz você ser extremamente workaholic e focado em realizações como modo de aferição do seu valor. E por fim, temos o Capitão Gancho, que ele faz você sempre se vitimizar e ter o foco nas coisas ruins que te acontecem, como forma também de ganhar a atenção dos outros. E agora que você já sabe resumidamente como todos eles agem, eu vou te ensinar uma técnica para você começar a lidar com esses piratas da sua mente a partir de hoje. Essa técnica é a autopercepção guiada. A partir de agora, você vai começar a prestar atenção nos seus comportamentos e nos seus pensamentos. E sempre que você for procrastinar ou adiar alguma tarefa, você vai parar e pensar: é realmente necessário adiar essa tarefa ou é o meu sabotador me dizendo isso? Por exemplo, sempre que você for procrastinar uma tarefa ou adiar ela porque ela não está boa o suficiente, você vai parar e avaliar: é realmente a tarefa que não está boa o suficiente ou é o meu sabotador me dizendo isso? Será que eu ir para a ação nesse momento não seria mais importante? E como e por que a autopercepção guiada funciona? Porque quando você entende e sabe como o sabotador age, você consegue prestar atenção quando ele surge na sua vida. E quando você percebe ele, ele perde a força. E percebendo ele, você consegue lutar contra ele e o expulsar do comando da sua mente naquele momento. Será que realmente eu preciso de um plano B, C, D, E? Ou será que é o mestre Gibbs me dizendo que vai dar tudo errado e que por isso que eu preciso me planejar tanto? E sabendo como os piratas sabotadores agem na sua vida, você passa a ter uma percepção ainda maior para lidar com eles nas bases diárias e começar a ter os resultados que você tanto deseja. E ainda, na sessão bônus contra a sabotagem, você desenvolverá um antídoto pessoal e único para usar contra a arma nessa luta diária e vencer essa batalha. Além dessa técnica no método ponto de equilíbrio dinâmico, você aprenderá outras para alinhar a sua mente, entender a tríade da realização, começar a se planejar e se organizar e ter os resultados que você tanto deseja na sua vida. E quanto vale isso? Parar de se sabotar, aprender a se planejar, ser mais produtivo, menos procrastinador e mais realizado? Qual o valor de você sair da estagnação e deixar a jangada para trás? Qual o valor de você começar a ir para frente e abandonar a canoa furada? Qual o valor de você assumir o comando do leme do seu veleiro dos sonhos? Essa transformação está à sua disposição por 10 vezes de R$ 46,28 ou à vista por R$ 397. E esse valor é só para essa primeira turma. E como eu prezo pelo seu resultado, você receberá de bônus um teste para saber quais são os seus principais sabotadores e poderá participar de uma sessão ao vivo com a sua turma contra a sabotagem. Nessa sessão você vai entender como esses sabotadores estão agindo na sua vida e vai desenvolver aquele antídoto que eu te falei, um antídoto pessoal e único para você usar no seu dia a dia contra os seus sabotadores e vencer essa batalha. E também como um bônus, você receberá diversas ferramentas e materiais exclusivos desenvolvidos para que você coloque em prática o conhecimento adquirido. Dentre essas ferramentas, você ganhará um planner exclusivo que facilitará você colocar em prática o conhecimento adquirido, uma planilha de controle financeiro e um modelo de acompanhamento de projetos pessoais. E ainda terá aulas mensais exclusivas por 1 ano para aprofundamento do conteúdo e resposta de dúvidas gerais. E ainda, como eu acredito muito no método PED, você terá 15 dias para acessar o curso, começar a colocar em prática as ferramentas, fazer a sessão contra a sabotagem, que revoluciona completamente tudo, e tirar todas as suas dúvidas pelo WhatsApp. E ainda assim não ficar satisfeito, pode pedir um reembolso, sem precisar explicar nada, é só mandar um e-mail, simples assim, sem riscos. E como está estruturada a jornada? Cada uma das aulas te trará conhecimento simplificado e aplicável para que você entre em ação a partir do mesmo dia, com ferramentas e exercícios práticos. Na primeira parte, você fará um diagnóstico para saber como tem navegado pela sua vida. Se está a bordo da jangada, se está a bordo da canoa furada, se já está no comando do seu veleiro dos sonhos. E também visualizará como está a sua vida hoje, como está o seu leme da vida hoje. Depois, no primeiro módulo, você alinhará a mente para assumir o comando, expulsando os piratas sabotadores que roubam o leme e conduzem a sua vida para caminhos que você não escolheu, se livrando finalmente desses infiltrados que te tornam refém desses padrões e comportamentos sabotadores dentro da sua própria mente. Nesse módulo ainda, você começará a desenvolver um novo tipo de olhar para os acontecimentos. Vai trabalhar a sua autopercepção e o seu autoconhecimento.
Depois, com a mente alinhada e já no comando, no segundo módulo, você vai aprender a criar e fortificar a estrutura do seu veleiro dos sonhos, a quilha dele. Ela que te dará o suporte tanto físico quanto emocional e financeiro para suportar as adversidades que encontrará pelo caminho. Afinal, somos seres sistêmicos. Não temos como ter uma mente sã sem um corpo são, e não temos como ter visão de longo prazo se nosso corpo estiver sendo negligenciado. A vida é uma jornada longa, nós temos que nos preparar e chegar sãos. No penúltimo módulo, criando a rota, com a mente já alinhada e a estrutura fortificada, você terá mais clareza acerca da sua jornada, do seu destino, dos seus objetivos, da rota a ser seguida. O que antes parecia encoberto em um nevoeiro, agora estará claro como um dia ensolarado na Baía de Todos os Santos. E ficará muito mais fácil para você visualizar os tesouros que você quer para o seu caminho. Comparar a rota que você estava seguindo com aquela que você deseja seguir e que te levará aos teus sonhos. Tem como começar a se organizar e adquirir os hábitos que te levarão aos X's no seu mapa do tesouro. E por consequência, sentirá a sua produtividade aumentar e passará a navegar a sua vida no comando do leme do seu veleiro dos sonhos e pelas rotas que você criar. E ao final, no módulo Ajustando a Bússola, você aprenderá a estabilizar o que aprendeu e começou a colocar em prática e a tornar dinâmicos os novos hábitos e as novas rotinas estabelecidas. Porque é no dinamismo que mora o segredo do equilíbrio de longo prazo. E por fim, ao chegar na Ilha do Tesouro, você visualizará o seu novo leme da vida e passará a seguir ela no comando do seu veleiro dos sonhos, com muito mais leveza, sem tantos perrengues, sabendo contornar eles, sem tanto esforço mental e com muito mais realização. Então, se você quer eliminar os 10 piratas sabotadores para ter uma vida muito mais produtiva e realizada, com muito mais equilíbrio, com menos culpa, com menos procrastinação e, por que não, com mais tempo para você, para sua família, para a sua saúde, inscreva-se ainda hoje e aprenda a se libertar desses padrões de pensamento e comportamentos da sua mente e a criar rotinas eficazes e hábitos impulsores. Clique no botão abaixo e inscreva-se. Assuma o comando do leme do seu veleiro dos sonhos e decida a sua própria rota, começando hoje mesmo. Clique abaixo e me encontre do outro lado.